A Eliane escreveu, às vezes podemos estar no controle sem perceber? Sim. O controle é tão automático que é como se fosse uma outra pessoa na gente controlando. O controlador é uma pessoa. Sabia disso? Lembra dos sabotadores? As aulas dos sabotadores, eu acho que eu comentei deles como pessoas. O juiz é uma pessoa. O julgamento, o juiz interno, a autocrítica, o juiz é uma pessoa. O mesmo que vale para o juiz, vale para os sabotadores. Então, quando eu estou controlando, é o controlador em mim. Assim como tem um eu emocional, tem um eu controlador. Esse eu controlador assume o comando, principalmente quando a gente está no medo. Então, eu estou respondendo a pergunta da Eliane. Às vezes podemos estar no controle sem perceber? Sim. Na maioria das vezes, porque o controlador ele é autônomo, ele tem vontade própria e ele não avisa quando ele está controlando. Para você perceber se você está controlando ou não, você precisa observar, você precisa perceber se você tem escolha. Quando você se pega numa situação que você não tem escolha, que você sente que não pode escolher diferente, significa que o controlador assumiu o controle. O controlador ele vai estar ativo sempre que você lidar com o medo. Medo de perder, medo de errar, medo do julgamento. A Eliane escreveu, mas às vezes, quando abrimos mão do controle, nos arrependemos. Então, eu acho que esse é o controlador falando, Eliane. O controlador vai argumentar assim, quando abrimos mão do controle, nos arrependemos. Mas, como eu posso dizer? Será que se você tivesse no controle, teria sido melhor? Eu estou pega um exemplo desse que você pensou, né? Quando você pensa, mas às vezes, quando abrimos mão do controle, nos arrependemos. Experimenta lembrar da situação em que você abriu mão do controle e se arrependeu. Para você dar errado, abrir mão do controle. Aí a questão, Eliane, é o que é dar errado? Quando você abre mão do controle, você está abrindo mão do resultado também. Às vezes o dar errado é você abrir mão do controle, mas você esperava um resultado. Entendeu? Se você abre mão do controle, você abre mão do resultado também. Eu acho que o que você está dizendo é você abriu mão do controle, mas continuou querendo que as coisas acontecessem do jeito que você queria que elas acontecessem. Certo? Então, eu acho que tem uma confusão, então, Eliane. Ó. Uma coisa é a escolha. Uma coisa é o que você escolhe. Outra coisa é controlar situações que não estão no seu controle. Eu vou dar um exemplo. E me dá esse exemplo também. Você está caminhando pela calçada, tem uma poça de água. Você pisa na poça de água, você desvia. Isso não é controlar, isso é escolher no momento presente. Tudo que você escolhe agora, isso não é controle. Se você faz alguma coisa esperando um resultado futuro, isso é controlar. Exemplo, você está cuidando de alguém, você está disponível para a pessoa esperando que ela retribua. Isso é controlar a pessoa. Aí a pessoa não retribui, você interpreta que deu errado. Fez sentido, Eliane? Comenta se fez sentido o que eu falei. O Luan fez uma pergunta, tenho dor nos braços, dormência, dor de cabeça, às vezes fraqueza, às vezes dor no peito. Eu vou comentar dor no peito. Da dor no peito, eu posso comentar. A dormência... uma coisa, Luan, é você perceber se é algo fisiológico. Fazer algum exame, sei lá, cardíaco, e perceber se existe algo fisiológico. Se você fez algum exame médico e deu que está tudo normal, aí é emocional, entendeu? Mas quando a gente está com uma tristeza muito grande, Luan, a tristeza muito grande a gente sente na região do peito. Aí pensa que, por exemplo, se você é uma pessoa mais emocional, mais sensível, tem pessoas que quando ficam decepcionadas ou tristes, afeta o corpo na forma de dor. E aí pode ser que o aperto no peito de tristeza
até afete a dormência dos braços. Dor de cabeça pode vir de você não estar lidando bem com as suas emoções. Só que o que é importante, isso que você falou, ó, braços dormentes, dor de cabeça, fraqueza. A fraqueza pode ser desânimo, né? Sem ânimo. Isso tem a ver com a tristeza. Então, se a gente olhar se o olhar for um olhar emocional, eu te diria, ou te perguntaria sobre como você lida com a tristeza. Você sente tristeza, você conversa com a tristeza, cuida de si, cuida da tristeza com empatia? Mas uma coisa importante é, o que você descreveu como é algo bem intenso, é importante consultar um médico e verificar se não é nada fisiológico. Se está funcionando tudo certo, o coração, o pulmão, toda essa região aqui. Se não for nada fisiológico, nada orgânico, aí você olha para as emoções. Entendeu? A Eliane disse entendi, e faz sentido, fez sentido. A Noemi Alice escreveu, exame lítio está baixo. Vou demorar a voltar ainda à consulta. Entendi. A Monique escreveu, boa noite. Estou tendo muita taquicardia por final de relacionamento. Preciso me preocupar? Então, Monique, taquicardia por final de relacionamento, então é tristeza. Se você falasse só taquicardia, eu diria para você, verifica. Se você teve o término do relacionamento, é normal ter uma tristeza. Noemi Alice, eu não tenho ideia. Baixa de lítio. Se você me falar de algo comportamental, como você se sente, dificuldades de relacionamento, eu consigo responder. Baixa de lítio, eu não tenho a mínima ideia. Até porque, para mim, o lítio não vou comentar, não, mas eu ia falar não, pode ser que eu esteja confundindo os nomes. Mas a questão de... Não tenho ideia. Não é o assunto da aula, Noemi Alice. É inteligência emocional, visão sistêmica, lidar com desafios. Dessa forma, a pergunta, sinto muito, não sei responder. Não é a minha especialidade. É que a Noemi tinha escrito assim, ó, no meu exame deu lítio 0,1, está baixo. Vou demorar aí na consulta, não tenho ideia. Não sou farmacêutico nem médico. O que eu consigo responder, porque eu trabalho com terapia sistêmica, hipnose, psicanálise, programação neurolinguística, comunicação não violenta, constelação familiar, empresarial, desenvolvimento de liderança, competências comportamentais, etc., desde 2012. 2011 e 2012 eu comecei, mas 2012 foi ativamente. Então, se a pergunta for de emocional, como alcançar objetivos, como mudar algum sentimento, aí eu consigo responder. Ou posso tentar responder. Perguntas de exame médico, não sei responder, sinto muito. Não tem problema não, mas se tiver pergunta sobre comportamento, sobre emoção, aí eu consigo trazer uma experiência, trazer um contexto para você experimentar. Pergunta química de medicamento, não é a minha especialidade, não. A Monique escreveu, eu já fiz terapia com psicanalista, terapia hipnose, e não adianta. Será que procura ajuda médica? Monique, você falou que é término de relacionamento. Término de relacionamento, você precisa olhar para a tristeza. Pode ser que você não... Assim, a sua pergunta, preciso procurar ajuda médica? Se você tem vontade, procure ajuda médica, sem dúvida. Não posso assumir essa responsabilidade de dizer para não procurar. Ao contrário, se você acha que precisa, procura sim. É melhor prevenir do que, de repente descobrir que é um problema que estava escondido. Mas quando você fala que a taquicardia é por final de relacionamento, então houve um fato, o término do relacionamento. Diante de um término de relacionamento, a emoção é tristeza. E aí a questão é, quando você está triste, você aceita a tristeza? Você conversa com você, com acolhimento, com empatia? Como que você lida com a tristeza do término do relacionamento? Pode ser que a tristeza faça o seu coração acelerar.
Mas eu não posso afirmar que é só isso. Pode ter um fator médico também. Por isso, na dúvida, procure um médico sim. Sem dúvida. E além de procurar um médico, é importante olhar para as emoções. Uma coisa você falou que fez psicanálise, hipnose, não adianta. Às vezes, deixa eu pensar. A psicanálise é uma terapia de conversar, ela é mais cognitiva. Você vai falando dos problemas e vai tendo consciência ao longo do tempo. Para saber que não adianta, depende de ter feito um período, né? Fazer 2 sessões, 4 sessões, 8 de psicanálise, pode ser que não deu tempo suficiente para adiantar, para ver mudança. Se for a terapia sistêmica, como eu falei, eu trabalho com a terapia sistêmica, constelação familiar, constelação empresarial. No geral, para a maioria das pessoas, a mesma sessão já traz mudanças. Mudanças no sentir, mudança no se relacionar. Mas é claro que tem um fator pessoal, cada pessoa vai lidar de um jeito diferente.